Ok, gente amiga, gente querida, continuamos então a falar sobre os sistemas de medidas. No caso então, falamos agora, primeiramente sobre duas figuraças que aparecem aí nas provas, que são o cubo e o paralelepípedo. O paralelepípedo é aquela caixa de sapato, aquela caixa de bombom que você presenteia a namorada, ou então aquele tijolo quando você esquece do presente. No caso, então, vai ter aí as suas três medidas, A, B e C, comprimento, largura e altura. E aí, então, você, no caso, para calcular o volume é uma medida tridimensional. Portanto, vai ser nada mais, nada menos que o produto dessas três medidas, ou seja, A, comprimento, vezes B, largura, vezes o C, altura. Nesse caso, então, multiplicando essas três medidas, você vai achar, então, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, ou seja, medidas de capacidade. Muito bem. Já no caso do cubo, que é formado por quadrados, portanto, todas as medidas sendo iguais, que nós chamamos aí de lado do quadrado, ou aresta do cubo. Nesse caso, então, para acharmos o volume do cubo, é muito simples. Quando você faz o produto dessas três medidas iguais, L vezes L vezes L, teremos então o lado do cubo elevado ao cubo. Simples assim, ok? Bom, o que acontece na prática? Nós temos, por exemplo, piscinas, caixas d'água, aquários, que muitas vezes têm esses formatos de cubo ou de paralelepípedo. E aí então pergunta para você quantos litros de água podem caber nesses reservatórios. Como saber, Pois é, porque o que nós vamos achar aqui, vai ser volumes de medidas de capacidade, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Mas aí no caso da água e de outros líquidos, a gente vai precisar desse volume em litros. Daí então é importante a gente saber o seguinte, quando se pegou uma caixa cúbica de lado 1 decímetro, o que acontece? Ela totalmente cheia de água, vai ocupar 1 decímetro cúbico, correto? 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro, vai ficar então 1 vezes 1 vezes 1, 1 decímetro cúbico. Pois muito bem. Então, quando essa caixa d'água de lado 1 decímetro ela está totalmente cheia, a gente diz então que dentro dela tem exatamente o quê? 1 litro. Por isso então que nós podemos converter, no caso aí, o que tiver em decímetros cúbicos é equivalente, é igual, é a mesma coisa que volume em litros, ok? Então o segredo do sucesso é você transformar para decímetro cúbico, que automaticamente vai ser a mesma coisa em litros. Para a gente entender melhor essa ideia, pega aqui então um aquário, esse aquário então com esse formato aqui de paralelepípedo. E aí, dadas as suas medidas, 1,5 m, 0,8 e 1,2 metros, e pergunta para você quantos litros de água cabem dentro desse aquário aqui, totalmente cheio. Como fazer? Simples, extremamente simples. No caso, então, do volume, supondo aqui um paralelepípedo, basta fazer aí o produto das suas três medidas, comprimento, largura e altura. Só que tem um detalhe. Se eu fizer do jeito que está, as medidas em metro, eu vou achar metros cúbicos. Muito bem. Como a gente quer o volume em litros, mais interessante seria o quê? Em decímetros cúbicos. Sim, porque decímetros cúbicos e litros são a mesma coisa. Ou seja, antes de multiplicar, é melhor o quê? Transformar. Então, façamos isso. 1,5 m, então, de metro para decímetro, agora você já sabe, decímetro é 10 vezes o metro. Então, se eu multiplicar isso aqui por 10, eu vou achar o quê? Vou achar 15 decímetros, certo? 0,8, mesma coisa. Se eu multiplico por 10, eu acho então o quê? 8 decímetros. E 1,2 vezes 10, vou achar também o quê? 12 decímetros. E aí sim, agora com as medidas transformadas, podemos. E façamos então
no caso, o comprimento 15 decímetros, vezes a largura 8 decímetros, vezes a altura 12 decímetros. Muito bem. Então, quando eu faço 15 vezes 8, 5 vezes 8, 40, vão 4. E aí 8 vezes 1, 8, com 4 que foi, 12. Teremos 120. E aí 120 vezes 12, 12 vezes 12, 144. E aí juntando com zerinho, isso vai nos dar então o quê? 1440 decímetro vezes decímetro vezes decímetro, decímetro 3 vezes decímetro cúbico, que é a mesma coisa que quem? 1440 litros. Ok, gente amiga?